Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos analisar novamente, voltar com a análise a respeito das categorias do ser, levando em consideração que agora esse grupo que nós vamos ver de categorias está classificado de acordo com o predicado que existe no sujeito. Na aula passada nós vimos o grupo 1 das categorias do ser, né, que na verdade é composto de uma categoria apenas, que é a própria substância. É isso? E nesse caso, o predicado é o próprio sujeito, né, no caso da substância. Nesse grupo 2, então, o predicado existe no sujeito, ele não é o sujeito, ele existe no sujeito, tá? E só para relembrar aqui, para aqueles que possam achar que essa explicação está um pouco complexa, de fato o assunto é um pouco complexo, mas nós estamos usando o predicado aqui apenas para classificar as categorias do ser, tá? No primeiro grupo nós tivemos a categoria da substância, e agora no grupo 2 nós vamos ver outras categorias, tá? Então nesse grupo 2 o predicado existe no sujeito. Então, se o predicado existe somente no sujeito, como um fluxo a partir de sua matéria, o predicado é uma quantidade. Exemplo, Pedro é alto. Então, nós vemos que altura, não é isso? É um princípio da matéria, não é isso? Então, neste caso, nós estamos falando da quantidade. Tá? No caso, a substância Pedro tem uma certa quantidade, né? Assim, ele faz parte da categoria da quantidade porque ele tem alguma matéria. E o adjetivo aqui, alto, representa esse fluxo de matéria, não é isso? Então, aqui nós temos a categoria da quantidade. Porém, se o predicado existe somente no sujeito também, mas como um fluxo a partir de sua forma, o predicado é uma qualidade. Exemplo, Pedro é inteligente. Inteligência não tem a ver com a matéria do Pedro. Inteligência tem a ver com a forma de Pedro. Então, neste caso, o predicado, né, é uma qualidade. Então, vocês notem a diferença aqui. Lembrem-se bem dos conceitos que nós já vimos anteriormente sobre forma e matéria, ou matéria e forma. E aqui nós vimos que a quantidade, então, se refere à matéria e a qualidade se refere à forma. Mas note bem, nós descrevemos aqui como um fluxo a partir de, tá? Então, se o predicado existe no sujeito como um fluxo a partir da matéria, estamos falando de quantidade. Se o predicado existe no sujeito como um fluxo a partir da forma, estamos falando de qualidade, tá? E se o predicado existe no sujeito também, mas com relação a outro sujeito, o predicado está na categoria da relação. Exemplo, Pedro é pai de Fabiana. Então, é pai de Fabiana, assim, é um predicado que tem relação com outro sujeito. Assim, desculpe, é pai, o fato de ser pai, né, faz com que Pedro tenha relação com outro sujeito que é Fabiana. Então, Pedro é pai de Fabiana, indica que o predicado está na categoria da relação, tá? Porque Pedro tem ali a relação com a Fabiana, ou seja, Pedro, né, ele tem um fluxo, né, que termina na Fabiana, ou seja, ele mantém uma relação com Fabiana. Então ele está ali na categoria da relação, tá? Então nós temos aqui esse segundo grupo, o predicado existente no sujeito. Isso é bem importante, porque nas próximas aulas nós vamos ver o predicado existente fora do sujeito, e aí nós temos mais categorias, tá? Mas por hoje era isso, vimos que no grupo 2 há 3 categorias: quantidade, qualidade e relação. E você analisando então o predicado, você consegue perceber qual é a categoria que está descrita ali, tá bem? Então nos vemos na próxima aula. Até lá!